Eu me chamo Jefferson, sou presidente do Centro São Domingos Sávio, em Brasília. Né? Acredito que a maioria de vocês já conhece as iniciativas do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, da Liga Cristo Rei. Né? Aos que não conhecem, a Liga Cristo Rei, ela forma diversos centros espalhados por todo o Brasil, que visam reunir os leigos católicos e dar formação adequada a esses leigos. Né? A gente sabe que, por diversas dificuldades paroquiais, infelizmente, o trabalho de catequese muitas vezes é um trabalho que vem sendo feito de uma maneira não ideal. Né? Não, definitivamente não por falta de apoio da Santa Igreja Católica, mas porque realmente faltam obreiros na grande obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a Liga Cristo Rei, através dos centros que tem espalhados pelo Brasil, ela vem dar esse suporte, né, às paróquias e às arquidioceses, promovendo essas formações de leigos por todo o Brasil. Em Brasília, o centro chama-se Centro São Domingos Sávio e eu sou o presidente do centro. Então, fiquei muito feliz com o convite de vocês para participar aqui, porque Formosa fica perto da gente e realmente há um grande interesse nosso de nos aproximarmos de vocês, que vocês também nos visitem em Brasília, serão recebidos com muita alegria lá, com toda certeza, tá bem? Então, hoje, nós vamos tratar de um tema muito relevante, tá? Que é a teologia da libertação. Mas nós não vamos tratar de tudo sobre a teologia da libertação, porque seria dificílimo, é um tema muito amplo, muito complexo. Então eu escolhi falar de uma das raízes da teologia da libertação, que é a influência de dois filósofos muito relevantes para a formação dessa doutrina, que são Hegel e Marx. Né? E vocês vão entender o porquê, então, da necessidade de nós falarmos desse tema hoje, no decorrer da palestra. Mas eu já vou começar expondo um pouquinho. Eu vi agora que vocês estão gravando, acho que tem que ficar mais por aqui, né? Eu vou começar, então, perguntando para vocês se vocês aqui têm alguma ideia do que é a teologia da libertação. Se vocês já tiveram contato com isso, ou se não conhecem nada a respeito do tema. Vocês já têm mais ou menos uma ideia, né, do que é. Pois bem, pessoal. A teologia da libertação é uma forma de enxergar a doutrina católica, né, com um viés marxista, um viés de esquerda. E esse viés de esquerda, ele prejudica a doutrina católica, a verdadeira e sã doutrina católica, em inúmeros aspectos, certo? Em inúmeros aspectos. De tal forma que corrompe a própria eclesiologia católica, a própria forma como a Igreja Católica mostra para os seus fiéis como ocorre a salvação. Não é? De tal forma que aquelas pessoas que de fato aderem à teologia da libertação, eu ouso dizer, abandonam a Santa Igreja Católica, abandonam a verdadeira fé. Essa é a gravidade dos malefícios, tá, que traz a teologia da libertação para o pensamento católico como um todo. Só que o fato é que aqui no Brasil, apesar do Brasil ser um dos maiores expoentes da teologia da libertação, e a gente encontra alguns nomes muito importantes ainda vivos aqui no Brasil, o caso do ex-frei Leonardo Boff, né? E seu irmão, que hoje já não é mais da teologia da libertação, pelo menos não se afirma da teologia da libertação marxista, né? Que seria o frei Clodovis Boff, e ele ainda ligado à Santa Igreja. Né? Apesar de nós termos esses dois nomes muito relevantes para a teologia da libertação, o Brasil conhece muito pouco, de fato, sobre a doutrina da teologia da libertação. As pessoas aderem à teologia da libertação muito mais por um sentimento de pertença, muito mais por uma identificação partidária e política, do que propriamente por concordarem com os preceitos da teologia da libertação. Porque, para falar a verdade,
os expoentes da TL no Brasil sequer falam abertamente sobre esses preceitos, esses fundamentos filosóficos. Porque quando falam, fica muito evidente para o católico que é impossível ser das duas coisas, ser católico e ao mesmo tempo aderir ao pensamento da teologia da libertação, e você vai entender um pouquinho disso durante a nossa palestra, né? Como eu disse para vocês, uma das grandes dificuldades que existe hoje no país para que as pessoas compreendam a teologia da libertação é a falta de conhecimento doutrinal a respeito dela, né? Nós não temos hoje muito material em livros até, ou muitos estudos acerca do tema, tá? E isso é feito até de maneira proposital pelos expoentes da teologia da libertação. Porque a teologia da libertação ela não busca, diferente da filosofia tomista, que é a filosofia por excelência da Santa Igreja Católica, que dá inclusive nome ao centro de vocês, Centro Santo Tomás de Aquino, né? A filosofia tomista, que é a filosofia por excelência, ela busca fazer com que a razão do homem alcance a única verdade, certo? A fonte de toda a verdade, que é o próprio Deus, certo? Essa não é a função nem o desejo da teologia da libertação. Não há essa ânsia pela verdade na teologia da libertação. A teologia da libertação é um instrumento para politização dentro da Santa Igreja. E por ser esse instrumento de politização, eles não se preocupam muito em formular doutrinas filosóficas ou uma teologia complexa e rica. Não é essa a pretensão da teologia da libertação. Então, nós não encontramos nem muitos livros e teóricos que se aprofundem em um tema a favor da TL, nem contra. Então, ouso dizer que a TL ganha terreno em territórios brasileiros, se aproveitando da ignorância, infelizmente. É basicamente essa a realidade. E é exatamente para romper com isso que a gente iniciou no Centro Santo São Domingos Sávio essa série de palestras, que inclusive vamos também levar para a Liga Cristo Rei, o fórum regional que acontecerá em maio, né, lá em Brasília. Nós vamos fazer exposição sobre esse tema, porque nós vemos a importância de que o católico conheça com mais segurança o que é a teologia da libertação, para que, quando ele identifique um teólogo, ele se distancie e corra dele, não é? Como eu falei para vocês, não dá para tratar sobre tudo do tema. Talvez em outro momento, a convite de vocês, a gente possa expor outros temas relacionados ao TL. Hoje nós vamos tratar especificamente de uma raiz filosófica muito importante para a teologia da libertação, que é quais são os filósofos que influenciaram a formação do pensamento da teologia da libertação. E eu diria que, para falar a verdade, nós poderíamos retroceder até o nominalismo, lá por 1500, durante a Reforma Protestante até, e falarmos dos erros filosóficos que foram cometidos já naquela época, né? Isso realmente seria o grande início de todos os problemas que nós teríamos para a filosofia contemporânea. Mas de maneira mais direta e específica, os dois grandes filósofos que vão influenciar, vejam, grandes filósofos porque são conhecidos, não porque suas doutrinas sejam verdadeiras e relevantes para o católico, tá? Mas os dois filósofos mais conhecidos que realmente influenciaram o pensamento dos precursores da teologia da libertação são Marx, né? Karl Marx, que é o criador da teoria da ideologia socialista, da filosofia socialista, e Hegel, que foi um filósofo alemão de muita importância, né, dos séculos mais recentes. Traduzir a filosofia de Hegel para vocês é algo muito difícil, porque Hegel ele é um filósofo difícil de ser entendido até na academia, né? Os universitários, pessoas que se dedicam ao estudo da filosofia e que estudam Hegel, a grande maioria não consegue compreender a filosofia de Hegel, porque ela é uma filosofia muito abstrata, né? Ela não trata muito do concreto, ela trabalha muito no âmbito das ideias.
Então são poucas pessoas que conseguem compreender Hegel com facilidade. Mas é a partir de Hegel que surge um grande erro na filosofia contemporânea, que vai ser perpetuado a partir dele em basicamente todas as correntes filosóficas materialistas contemporâneas, né? Ou seja, basicamente todas as filosofias modernas. E que erro é esse, pessoal? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais acessível para vocês qual é o pensamento dele. Bom, primeiro, qual é o pensamento católico, certo? Deus, Criador de todas as coisas, também é a fonte de toda a verdade. Ele mesmo, né, é a verdade emana dele, do próprio Deus. Então, o homem, quando ele está numa busca verdadeira, quando está numa busca fiel da verdade, o fim último desse homem sempre será Deus, porque Deus é a fonte dessa verdade. Logo, quando o homem trabalha racionalmente, se perguntando acerca de um tema para alcançar a verdade relacionada àquele tema, o fim último dele sempre será Deus, fonte de toda a verdade. Essa é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, e a filosofia que fundamenta boa parte da teologia católica, certo? Só que aqui nós temos um detalhe que precisamos prestar atenção. A verdade que flui do próprio Deus tem uma característica muito importante, que é uma característica do próprio Deus. Que característica é essa? A imutabilidade, certo? Deus, Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, é imutável. Deus não muda de ideia, porque Deus não tem uma ideia. Certo? Deus é. Logo, ele não muda, ele não está num contexto temporal como nós que estamos inseridos aqui, em que ele tem um passado, um presente e um futuro para que ele possa mudar de ideia. Não, Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo. Logo, ele é imutável também. O mesmo Deus da criação de todas as coisas é o Deus que está aqui conosco e persistirá conosco por toda a eternidade, certo? Essa imutabilidade, característica de Deus, faz com que a verdade, que é um valor que deriva do próprio Deus, também seja imutável, certo? Mas isso passa a ser questionado com o passar do tempo, tá? E o grande pensador que primeiramente vai questionar isso é René Descartes, né? Ele é o filósofo que vai colocar em xeque toda essa questão de se a verdade é mesmo imutável, se o ser humano ele é capaz de perceber as coisas como elas são. Na verdade, ele chega a se perguntar se, mesmo se a verdade seja imutável, se o ser humano é capaz de alcançar essa verdade, se nós somos capazes de perceber essa verdade, ou se essa verdade seria imperceptível a nós, se a gente apenas perceberia pequenas nuances dessa verdade, mas nunca alcançaríamos a verdade de maneira completa. Então, ele lança esse questionamento que vai fundamentar uma série de outros questionamentos a serem feitos na filosofia contemporânea. Até que, enfim, nós chegamos ao primeiro objeto do nosso estudo hoje, que é Hegel. E Hegel ainda tratava de uma filosofia de uma forma direcionada a algo que poderíamos dizer ser Deus. Por quê? Porque Hegel acredita e defende a hipótese do Geist. Geist é uma palavra alemã que fala, que basicamente significa uma inteligência suprema, uma inteligência superior, né? Mas em Hegel nós já temos uma influência do tempo em que ele vivia, que corrompe a filosofia dele, né? Óbvio que, veja, eu estou tentando simplificar para que a gente possa seguir, né? Mas a filosofia de Hegel é corrompida em vários aspectos, mas com relação a esse aspecto primordial, a filosofia dele se corrompe porque o Geist, essa inteligência superior que ele defendia, era uma inteligência que poderia se transformar, uma inteligência que poderia se modificar e evoluir
com o passar do tempo. Ou seja, é uma inteligência suprema que não é tão suprema, porque ela não está superior ao tempo. Porque se ela modifica com o tempo é senhor dela. Então, essa é a primeira corrupção da filosofia de Hegel. Hegel defende que essa inteligência suprema, esse Geist, ele sofre uma evolução. E por que eu digo para vocês que é um conceito que foi corrompido pelo tempo em que Hegel viveu? Porque Hegel viveu num tempo em que toda essa ideia de evolucionismo darwiniano, toda essa questão pseudocientífica que se defendia à época como uma verdade absoluta, estava em voga na comunidade científica. Então ele traz o conceito de evolução darwiniana lá da biologia para dentro da filosofia. Ele fala, olha, nada está alheio ao processo evolutivo. E isso inclui a própria inteligência suprema. Só que aí, quando você coloca a inteligência suprema nesse processo evolutivo, você tem um problema. Por quê? Porque se ela muda, a imutabilidade da verdade já não existe mais. Porque se a verdade deriva dessa inteligência suprema, e a inteligência suprema pode ser modificada com o tempo, a verdade também pode se modificar com o tempo. A partir daí, então, você tem uma transformação na filosofia contemporânea. Por quê? Porque não há mais uma verdade imutável. Agora a verdade se modifica. E vocês vão ver que isso vai gerar consequências terríveis para o pensamento teológico contemporâneo. E é por isso que, muitas vezes, quando os nossos irmãos católicos observam o comportamento de um católico tradicional, mas você está preso lá na Idade Média com Santo Tomás de Aquino. Mas o que eu posso fazer se Santo Tomás de Aquino foi o clímax da inteligência e da sabedoria? Não se pode fazer muita coisa. Infelizmente, depois de Santo Tomás de Aquino, o que nós percebemos de fato é um declínio. É um declínio da razão, da busca pela verdade. Ora, qual a razão de se buscar uma verdade que amanhã pode mudar? Não há razão, certo? Então, é essa conclusão que vocês vão ver que os discípulos de Hegel vão chegar. Quando a gente vê, por exemplo, um Nietzsche, o pessoal, quando quer parecer inteligente, fala logo de Nietzsche, que eu li muito Nietzsche. Nietzsche defendia que Deus está morto, Por que Nietzsche defendia que Deus está morto? Ora, se a verdade se modifica com o passar do tempo, se o próprio Deus se modifica com o passar do tempo, se tudo está a serviço deste tempo que nós estamos, não há sentido nenhum para a vida, não há sentido nenhum para se buscar a verdade, não há sentido nenhum para nada. Então, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele não faz uma afirmação categórica, como se fosse uma certeza de que Deus não existe. Ele faz uma afirmação pessimista. Ele faz uma afirmação triste aos olhares dele da terra. Não há razão de viver. Não existe Deus. Certo? Não é esse o mundo que nós queremos e não é esse o mundo que nós precisamos pregar para os católicos. Não. Nós precisamos retornar à raiz do verdadeiro pensamento teológico católico. Certo? E para isso, muitas vezes a gente precisa retornar lá para a Idade Média, porque realmente há um declínio de séculos nesse pensamento. Bom, continuando então, pessoal. Como eu falei para vocês, então Hegel introduz essa possibilidade da mudança da verdade conforme o tempo. O tempo material passa a ser o senhor de todas as coisas. Ainda, ele vai além, ele introduz um conceito novo de dialética. O que seria dialética? Retornando mais um pouco no tempo, agora mais longe ainda, a gente vai lá na Grécia Antiga. A forma como se fazia filosofia antigamente era através de perguntas e respostas. Você propunha uma tese, certo? Deus existe. Alguém propunha uma antítese. Deus não existe. E através dessa tese e dessa antítese, se discutia para alcançar uma síntese desses pensamentos.
certo? Essa dialética praticada, dialética vem de diálogo, é um diálogo interno que você promove com perguntas e respostas para alcançar a razão. Essa dialética ela era promovida na Grécia Antiga pelos grandes filósofos Aristóteles, Platão, não é? Mas essa dialética ela passa a ser corrompida, mais uma coisa corrompida, né? Em Hegel. Por quê? Porque Hegel, a partir de Hegel, nós vamos ter uma dialética. Inclusive, essa dialética vai se tornar mais evidente ainda no pensamento marxista, nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa dialética ela passa a ter uma conotação negativa. Nós vamos ter a chamada dialética negativa, que não parte do princípio de uma afirmação, mas de uma negação de tudo. Certo? Ou seja, eu não acredito em nada, e a partir daí eu vou construindo aquilo que eu posso acreditar que existe. É uma dialética do nada, é a chamada dialética negativa. Não é? E essa dialética negativa, ela começa em Hegel. Certo? E qual é o problema dessa dialética negativa, pessoal? O problema dessa dialética negativa é que ela parte de um pressuposto errado. A dúvida do todo, ela não pode existir. A dúvida de tudo não pode existir. Que é o que Descartes defendia, o que Hegel defende, né? Que nós devemos duvidar de tudo e a partir daí nós vamos construir nossa certeza. Ora, se você duvida de tudo, como é que você pode confiar na razão que vai construir sua certeza? Se você duvida de tudo, você não acredita em nada. Então nada gera nada. Compreende? É um pressuposto completamente infundado. Mas é a partir desse pressuposto que toda a filosofia moderna se ergue. E aí eu coloco nesse mesmo balaio o próprio Nietzsche, que nós falamos, Hegel, Karl Marx, atualmente... Quem gosta de Rede Globo e acompanha os filósofos globais, até me esqueço, Leandro Carnal. Leandro Carnal é a autoridade em filosofia hoje, nos assuntos filosóficos da Rede Globo, né? Mesmo com afirmações boçais. Eu não sei se vocês já viram uma afirmação que ele faz. Tem um desenhozinho de um rapaz virado para o outro, assim, e aqui tem 9 desenhado, para mim parece 9, e aqui parece 6 para quem está olhando aqui, né? E aí o Leandro Carnal, em toda a sua generalidade, fala: está vendo? A verdade não existe. Tudo depende do ponto de vista. Veja, eu estou enxergando 6, mas a outra pessoa aqui está enxergando 9. Quem é que está correto? Quem está correto? Quem está enxergando 6 ou quem está enxergando 9? Aí vai ter gente que vai responder os dois. Aí vai ter gente que vai falar: bom, depende do ponto de vista. Eu vou dizer para vocês, nenhum dos dois sabe qual é a verdade, só quem sabe é quem desenhou. Mas há uma verdade. A verdade ou é 6 ou é 9. Não pode ser os dois. Entende? Então, esse tipo de pensamento que infelizmente tem predominado no meio acadêmico hoje, porque é um pensamento eivado dessa filosofia contemporânea completamente viciada, uma filosofia em que não há a verdade, em que há apenas pontos de vista, certo? Não, pessoal, não há pontos de vista, há uma verdade, e o católico, ele tem a obrigação moral e intelectual de buscar a verdade. Por quê? Porque quando se busca a verdade, lembra o que eu falei no começo da aula? Está se buscando Deus. Então, quando o católico, por conta do incômodo que gera buscar a verdade, ele abandona essa busca e, gente, incomoda buscar a verdade. Sabe por que incomoda buscar a verdade? Porque quando você descobre, você precisa abandonar muita coisa que o mundo te propõe e que você não pode mais aceitar. Então, quando o católico busca a verdade e ele encontra, ele passa a ser aquilo que São Paulo diz nas Escrituras, em que você vai ser visto como louco pelos outros. Por quê?
Porque todos os outros estão inseridos nesse contexto de loucura, em que eles não questionam, porque para eles não interessa buscar a verdade, eles não estão interessados em Deus, você está. Então, enquanto todos os outros estão aceitando normalmente os prazeres do mundo, aceitando as coisas que a mídia, ou seja lá quem for, coloca na cabeça deles de uma maneira impositiva, sem se questionar, confiando na autoridade intelectual dos filósofos que se apresentam lá, você não faz parte desse rebanho. Porque você sabe que o que está reservado para você é muito maior do que o que tem para ser oferecido aqui na Terra. Então você vai buscar essa verdade, custe o que custar. E muitas vezes vai custar a sua família, vai custar seus amigos, vai custar sua esposa, seu marido, vai custar seus filhos. Certo? É nesse sentido que nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho se aproxima dos apóstolos e diz: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Sogras brigarão com suas noras, filhos brigarão com seus pais. Quando Cristo nos afirma isso, não é que seja da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo que a gente fique discutindo e brincando como animais, não é isso. É porque nosso Senhor Jesus Cristo sabe o preço da verdade, Ele pagou na cruz. Não é? Ele pagou o preço na cruz, então Ele sabe qual é o preço da verdade. O preço da verdade é caro. Então, Ele sabe que muitas vezes isso vai causar dificuldades na vida de vocês. Por isso que a maioria das pessoas está nesse outro grupo aqui, ó, de se preocupar com a verdade. Porque é muito mais fácil, muito mais confortável viver assim. Tá? Mas vocês querem buscar a verdade, então vamos continuar, né? Então, pessoal, após Hegel, um aluno de Hegel, tá? Que veja, olha só como é que Hegel é um indivíduo interessante. Ele vai falar, tá, que esse Geist, essa inteligência suprema, ela se modifica com o tempo. Então, o que vai acontecer na linha do tempo? Uma geração vai vir e vai propor um valor como uma tese. Vamos dizer aqui, tá? Vou dar um exemplo para facilitar para todos. Digamos que numa geração lá na década de 60, o divórcio não é uma coisa boa a se fazer. Eu acho que o divórcio é errado. Essa era a tese em 1960. Aí nasceram os filhos dessa geração que vão propor uma antítese a essa tese e vão falar: não, eu já acho que o divórcio é válido, porque, sei lá, uma mulher apanha em casa do marido, ela pode e deve se divorciar, e vai propor essa antítese. Dessa disputa entre essa tese e essa antítese, vai ocorrer um diálogo e vamos chegar à síntese, que vai ser a nova formulação. Olha, o divórcio ele não é desejável, mas é permitido. E quem quiser que se divorcie. Você viu que foi meio que uma mistura das duas, da tese e da antítese, né? Uma mistura dos dois valores para chegar nessa síntese. Só que tem um problema, pessoal. Quando você chega nessa síntese aqui, você tem uma nova tese, que vai despertar uma outra antítese, que vai formar uma nova síntese, e assim vai passando a linha do tempo. E isso, para Hegel, vai se dar até o fim dos tempos. Certo? Para Hegel, veja, não estou dizendo que isso é um pensamento católico, pelo amor de Deus. Para Hegel, a antítese sempre é necessária para o progresso. Olha o problema disso. Olha o problema disso. E talvez Hegel ainda não soubesse o problema, mas já entendeu o problema, tá? Se você precisa de uma antítese para, na discussão com a tese, chegar a uma síntese e ter o progresso, você sempre precisa de uma antítese. O que é a antítese? A antítese é a revolução. A antítese é o pensamento contrário. A antítese é a teimosia. A antítese, na maioria das vezes, é o pecado. A antítese é a provocação. É aquilo que contraria a verdade. Compreende? E para Hegel, vou repetir, a antítese ela é necessária para o progresso. Bom,
Vocês vão ver onde é que esse pensamento vai dar, tá? Marx era muito mais prático do que Hegel, certo? Então, o Marx, enquanto Hegel discutiu o mundo das ideias, Marx, ele parte para a prática. E ele, como um aluno de Hegel, vai falar: opa, Hegel, o feitiço virou o feiticeiro, porque você propôs uma síntese, que virou uma nova tese. Agora eu vou propor a antítese. E aí, ele, como aluno de Hegel, vai propor uma nova filosofia, onde ele vai dizer que não existe uma inteligência suprema. Era uma coisa que causava asco em Karl Marx. Ele era ateu, né? Na verdade ele era judeu, mas depois toda a filosofia dele se desenvolve de uma maneira meio ateia, tá? Meio não, bastante. Marx se incomoda com a ideia de Hegel de que existe uma inteligência suprema, porque essa inteligência suprema ela seria determinadora do comportamento humano. Então, Marx, para se distanciar disso, ele utiliza as próprias ideias de Hegel e diz: Hegel, eu concordo com você, que a gente precisa de uma tese, de uma antítese, que vai gerar uma síntese, que é o progresso da humanidade. Mas não é essa inteligência suprema quem determina isso para o homem. É o homem, formulador de suas próprias necessidades e conhecedor daquilo que precisa para o progresso, que vai propor essas mudanças. Logo, é o homem o agente da mudança, e não essa inteligência suprema. A filosofia de Karl Marx, portanto, ela é muito mais antropocêntrica. Deixa Deus de lado, deixa a inteligência suprema de lado. É o homem o agente da mudança. E por que ele propõe isso? Porque quando você tira a inteligência de Deus e coloca no homem, você mundaniza as coisas. Você torna tudo muito mais material e palpável. É o homem o agente da mudança. Agora, não é? Portanto, a tese e a antítese são propostas pelo homem. E Marx vai além disso, porque ele era economista, conhecia alguma coisa de economia, e ele vai propor que a tese e a antítese que movem o progresso da humanidade, no fim, tá? São várias teses e antíteses, mas no fim vai sempre se resumir a uma coisa. Que coisa é essa? A disputa entre o proletariado e a burguesia. Ou seja, a disputa entre ricos e pobres. Ele resume, portanto, todo o progresso da humanidade desde que o ser humano se formou em uma disputa entre pobres e ricos. Agora, vocês se lembram que no pensamento de Hegel a antítese é necessária? O pobre sempre vai ser necessário. Sem o pobre não tem revolução. Entende? Sem o pobre não tem revolução. Por quê? Porque o pobre é a massa de manobra da antítese. Você formula o que você quiser para o pobre e oferece para o pobre a oportunidade dele ser rico. Gente, não é o meu pensamento, esse é o pensamento de Marx. Você oferece ao pobre a oportunidade dele tomar o poder e se tornar rico. Quando você faz isso, o pobre é bucha de canhão. O pobre é massa de manobra. O pobre vai servir aos interesses de quem? Do formulador da antítese, do agente revolucionário. Certo? Então, qual é a proposta de Marx? A proposta de Marx é essa disputa entre burguesia e proletariado ocorrerá. Me desculpe, eu só para acompanhar com o tempo, estamos com quanto tempo de conversa? 35 minutos. Tá ok. Então, essa disputa ela vai acontecendo na história e, para Marx, em determinado momento, o proletariado ele se sentirá tão oprimido que ele tomará à força, certo, a sua posição de direito. E nós teremos a síntese última, que será o comunismo, né? Onde todos viverão felizes, os tigres
viraram gatinhos domésticos e todos os nossos problemas acabarão. Certo? É óbvio que esse pensamento é um pensamento utópico. E confesso para vocês que quando você lê o Capital, você percebe que até o próprio Marx não acredita nisso. Porque Marx não está pensando no fim último, no paraíso comunista. Para Marx importa a revolução, que vai dar origem ao comunismo. Porque quando você tem revolução, você tem o quê? Tese, antítese e a síntese que vem derrubar os dois. Tese, antítese e a síntese que vem derrubar os dois. Para Marx importa a tomada de poder. Para Marx importa quem vai assumir o poder depois. E ele enxerga naquilo ali uma oportunidade de você derrubar poderes já muito bem estabelecidos. Igreja, certo? Nobreza. Esse é o pensamento marxista, de maneira muito resumida para vocês, tá? Mas esse é o mal contido no pensamento marxista. A Igreja Católica foi uma das primeiras, não sei se me engano, mas acredito que é a primeira instituição formal a condenar o pensamento marxista. Gente, a Igreja já condena o modernismo desde o século XVII. Desde o século XVII. Então veja que a Igreja Católica ela não tarda em suas respostas. Ela não tarda. O problema nós estamos num declínio intelectual tal que o espírito revolucionário ele já havia sido colocado na mente do homem muito antes do marxismo. A Revolução Francesa já é prova disso, ela é anterior ao marxismo e já é fruto desse espírito revolucionário. Então, quando a Igreja condena o marxismo, o comunismo, o homem ele já está bastante dominado por esse espírito revolucionário, ao ponto de se questionar se o Papa está certo. Então, nós vamos ter não uma resposta atrasada da Igreja, mas uma resposta ineficaz, infelizmente. Por quê? Porque nós vamos ver, por exemplo, aqui nos sílabos, de Pilon, nós temos uma condenação ao modernismo, mas um modernismo que ainda não fazia parte da Igreja Católica. Na Patente Dominici Regis, nós já temos que é um outro documento da Santa Igreja, nós já temos uma condenação de São Pio X, nós já temos uma condenação onde o Papa deixa patente que o problema condenado pelos papas anteriores não estava mais fora dos muros de Roma, já estava dentro dos muros de Roma, já estava no clero. A preocupação de São Pio X já não era mais só com os leigos. A preocupação de São Pio X já era com os teólogos da Santa Igreja. Está lá na patente. Quem quiser, pessoal, o site do Vaticano tem todos esses documentos para vocês lerem com atenção e verem a preocupação do Santo Padre. Quando o Papa Leão XIII fala sobre os males do liberalismo e do comunismo, ele já fala no contexto em que a Igreja está inserida nisso. Mas não é suficiente. Nós temos então, para que a gente continue, em virtude de todos esses problemas que eu já apontei das filosofias de Hegel e Marx, nós vamos ter um crescente desejo da população, certo? De ver acontecer a revolução. Marx, ele foi expulso de alguns países, né, antes de finalmente conseguir se estabelecer. Mas a sua ideia, o socialismo, o comunismo, ele vai ser primariamente experimentado, digamos assim, tá? De maneira pelo menos mais eficaz, com a União Soviética. A União Soviética vira esse local de experimentação. Será que Marx tem mesmo razão? Lá,
depois de uma revolução bastante sangrenta, onde toda a família real russa, a família dos Romanov, foi assassinada pelos revolucionários. Gente, eu não estou falando de um rei e de uma rainha, do rei e da rainha déspotas. É óbvio que eles agiam despoticamente, que o povo estava indignadíssimo com eles. Eu não estou falando de 2 adultos, eu estou falando de 2 adultos e mais 4 crianças. Acho que eram 4 crianças. Sendo que o mais novo, que era quem eles realmente buscavam, era um bebê, uma criancinha de 4 anos, talvez, 4, 5 anos. Eles mataram toda a família real num quarto escuro, fuzilados. Todos. E assim o governo comunista assume, os bolcheviques assumem na União Soviética. Né? Na verdade, primeiro você tem um governo transitório, ali com o pessoal mais moderado, e depois você vai ter a assunção dos mais revolucionários, que muitos de vocês aqui que estudam a história já conhecem, Lenin, né? Depois Stalin e por aí vai. Jefferson, por que você começou a falar da União Soviética? O que a União Soviética tem a ver com teologia da libertação? Porque a gente está aqui para ouvir de teologia da libertação e vocês não estão falando de filosofia. Calma, é agora. Eu tinha que falar para vocês das raízes, para que vocês entendessem o fenômeno. Recentemente, um espião da KGB, fugido da União Soviética aos Estados Unidos, escreveu um livro, né, chamado Desinformatia, né, que aqui no Brasil ganhou uma edição, se não me engano, da Vida Editorial, chamado Desinformação, o livro. Eu recomendo a todos, um livro excelente, excelente. Onde ele relata as experiências dele como espião da KGB. Né? E uma coisa engraçada é que ele se refugia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é tão alcançado pela teologia da libertação como a América Latina, tá, pessoal? Existe um distanciamento teológico entre a América Latina e a América do Norte. Então, em princípio, não haveria muita razão para aquele homem querer ganhar dinheiro falando de teologia da libertação nos Estados Unidos. Não faz muito sentido. Ainda assim, um dos livros que esse homem, esse espião, lança é esse Desinformação, onde, além de várias outras coisas muito importantes que ele fala, um dos trechos do livro, um dos capítulos do livro, ele dedica a falar sobre uma questão que deixou os teólogos brasileiros e parte da igreja brasileira muito preocupada. A formação da teologia da libertação. O que nós conhecemos de oficial da teologia da libertação é que ela tem como primeiro autor um senhor chamado Gustavo Gutierrez, com seu livro Teoria de la Liberación, que ele, um senhor agora não me recordo se ele é peruano ou colombiano, pessoal, peço perdão, tá? Mas o nome é Gustavo Gutierrez. Ele vai escrever esse livro, Teoria de la Liberación, que é a primeira obra a tratar da teologia da libertação na América Latina. Isso é o que nós temos de oficial. Isso já na década de 60 para 70. O que esse senhor que escreve Desinformação nos informa nesse livro é que a teologia da libertação não teve sua origem em Gustavo Gutierrez. A sua origem foi com um senhor chamado Nikita Khrushchev. Vocês sabem quem é Nikita Khrushchev? Quando Stalin morre, ele é que assume o comando da União Soviética. Ele se torna o novo líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, diferente de Stalin, tá? Ele não tem uma visão de que o socialismo ele iria ganhar a massa através da imposição e da força. Stalin não. Stalin é um dos maiores genocidas da história da humanidade. Né? Stalin ele ganhava o apoio através do medo. Né? Então, para vocês terem ideia, além do Holodomor, que muita gente já conhece, com centenas de milhares de pessoas mortas, existem episódios risíveis de Stalin, para não dizer coisa pior. Por exemplo, o momento em que, em um dos discursos de Stalin, as pessoas ficam aplaudindo durante 11 minutos Stalin. 11 minutos, sabe por quê? Porque ninguém queria ser o primeiro a parar de aplaudir. Esse era o nível de medo que as pessoas viviam na União Soviética. Eu estou falando do círculo interno do governo dele, tá? Do Partido Comunista.
As pessoas tinham medo de quem seria o primeiro a parar, porque Stalin podia não gostar disso e no outro dia a pessoa ser morta. Esse era o nível de medo que ele aplicava. Khrushchev, como ele viveu o medo stalinista, né, ele inclusive, na biografia de Khrushchev, conta-se, né, vários episódios em que ele temeu no outro dia não acordar. Né? Como ele viveu isso, e já havia uma certa influência do pensamento de Gramsci, né, do marxismo cultural na União Soviética, Khrushchev ele busca uma estratégia diferente para espalhar o comunismo no mundo. E parte dessa estratégia tem a ver com a influência cultural que a União Soviética exercia no mundo. Não se ganharia mais as pessoas através da força, se ganharia através da mente, através dos costumes, através da cultura. Bem, como que Khrushchev poderia implementar isso se quando Khrushchev assume, a gente já está tendo uma disputa em que os Estados Unidos parecem estar à frente da União Soviética na Guerra Fria. Não é? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos naquele momento ali estavam na frente, então era muito mais fácil para os Estados Unidos exercer uma pressão cultural sobre o mundo do que a União Soviética. Como que a União Soviética exercia essa pressão cultural? Esse era o dilema de Nikita Khrushchev. E tinha uma região em específico que era muito difícil exercer influência soviética. Essa região era a América Latina. Por quê? Bom, a resposta foi uma das coisas que fez com que Khrushchev ajudasse na criação da teologia da libertação. A América Latina era muito resistente a alguns valores do comunismo em virtude de uma instituição, a Santa Igreja Católica. Nós já tínhamos, à época, certa influência protestante influenciada pelo marxismo. Mas dentro da Igreja Católica, nós tínhamos ainda uma força muito pujante pela tradição. Os costumes populares, principalmente no Nordeste, muito arraigados naquele catolicismo tradicional. Como então romper a barreira da Igreja Católica na América Latina? Se a Igreja Católica a essa época já havia condenado o marxismo, se a Igreja Católica representava tudo que o comunismo não era, que era ateu, não é? O comunismo era ateu, é ateu. Como romper isso? Bom, nesse livro, Nikita Khrushchev então diz, o agente fala que foi feita uma reunião numa instituição que até hoje existe, é uma associação mundial de teólogos financiados pela União Soviética. E dentro desses teólogos foram optados alguns que poderiam colaborar com essa causa. Infelizmente, o agente, o autor do livro, ele não nos diz com certeza, mas ele fala que o nome Teologia da Libertação com certeza foi dado pela própria União Soviética, que deu outros nomes com esse termo libertação para outras organizações que também eram financiadas pela União Soviética aqui na América Latina. Querem saber de uma? Frente de Libertação Nacional, que agora está muito em voga, né, porque é um grupo terrorista, né, alimentado pela esquerda até hoje. Né. Então esse termo libertação, ele serviu como nome de muitas organizações que foram criadas e financiadas pela União Soviética aqui na América do Sul. Mas ele não nos dá certeza se Gustavo Gutierrez foi um desses teólogos que foi computado. Ele deixa essa informação vaga, não é? De toda forma, quem tiver estômago e quem tiver bastante segurança, e aqui eu falo eu peço a vocês atenção com algumas leituras, tá? Quem tiver segurança doutrinária, recomendo que leia Teologia da Liberação do Gustavo Gutierrez, e vocês vão ver que ali não tem nada de católico. Ali é um soviético latino-americano. Se fala bastante sobre comunismo e muito pouco sobre a salvação das almas. Certo? Outros
Outros pensadores, então, a partir de Gustavo Gutierrez, começam a surgir, entre eles o Guasman, Leonardo Boff, aqui no Brasil. E esses homens, eles então servem como essa ponta de lança da União Soviética e de todo o pensamento marxista para dominar o único pilar que resistia ao avanço do comunismo, a Santa Igreja Católica. Infelizmente, nós vemos que a ação foi uma ação muito bem orquestrada. Uma das coisas que eles se aproveitaram aqui no Brasil foi, como eu já falei no começo da nossa aula de hoje, a falta de catequese, as pessoas que não buscavam conhecer a sua fé pela razão, mas buscavam uma fé cada vez mais sentimentalista. Não há mal em amar a Deus, pelo contrário, é o primeiro mandamento. Não há mal em emocionar-se ao ver a Eucaristia. Não há mal em honrar e venerar a Santíssima Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe de Deus, com todo ardor e paixão. Não há mal nisso. Há mal em ficar apenas nisso. Porque a razão é um dos meios pelos quais Deus acessa o homem. Então a razão, ela é útil ao homem. Nós não somos animais irracionais. A razão nos foi dada por um objetivo de Deus, para que se cumpra o objetivo de Deus. Tem inclusive uma frase, agora não vou lembrar o nome do santo, peço perdão a vocês, mas ao ser perguntado, veja, nós não vemos e nem sentimos Deus, logo ele não existe. O que o santo responde apenas os animais buscam conhecer algo apenas através dos sentidos. Nós somos seres humanos, nós não temos apenas os sentidos como os animais têm. Nós temos a razão. Então a razão é uma das portas pelas quais Deus acessa. Se você fechar essa porta, porque é muito difícil estudar, porque é muito difícil aprender, porque eu não acho interessante uma palestra, porque eu não acho interessante, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Eu sou pai, eu sou mãe. Hoje sou policial legislativo na Câmara dos Deputados, sou pai de 3 filhos e ainda escolhi para terminar com todos ser pai não escolho. Então dou aula para os meus filhos em casa. Se eu tivesse, seria muito fácil para mim escolher o caminho do não, mas eu já estou exercendo o meu papel cristão. Eu já criei meus filhos. Eu já sou pai, eu já sou marido. Eu já estou fazendo a minha parte. Esse caminho é muito fácil. Mas o convite que Cristo tem a fazer para nós não é o convite de um caminho fácil. É um convite de cruz. Como que Cristo falou aos apóstolos que eles deveriam agir para que eles fossem salvos? Pegue a tua cruz e siga-me. Não é isso? Então Jesus falou assim: não seja feliz e siga-me. Seja rico e siga-me. Não, ele falou: pegue a tua cruz. Aí quando a gente olha Cristo na cruz, a gente consegue pensar que a cruz possa ser um objeto pelo qual vocês possam passar com facilidade. Por que nós temos um crucifixo em nossas igrejas, em nossas casas nós devemos ter? Para nos lembrar que é esse caminho ao qual nós somos convidados. Esse caminho. Certo? Então, não é um caminho de facilidade, é um caminho de dificuldade mesmo. Deus sabe, quando eu pensei lá na Blitz, nossa, hoje não vai dar certo, eu vou voltar para Brasília. Teria sido mais fácil. Né? Eu vou estar muito envergonhado na frente daquele tanto de gente me esperando, meu Deus. Mas, não pela vergonha da palestra, mas pela vergonha do atraso. Nós sabemos as nossas dificuldades, nós sabemos o tanto que diariamente a cruz se apresenta a nós. Né? A diferença entre o santo e o homem comum não é o que nós... não são as obras extraordinárias. A diferença entre o santo e o homem comum
é que todos os dias vocês serão oferecidas a vocês pequenas cruzes. E vocês poderão ou não aceitá-las, poderão ou não vivê-las, e poderão ou não oferecê-las a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando elas aparecerem, digam: meu Senhor Jesus, o Senhor vos oferece essa dor, e aqui uno-me a Ti, porque esse é o caminho que o Senhor quer que eu siga. Então, a teologia da libertação ela entrou por isso, porque as pessoas, em virtude dos prazeres da modernidade, as pessoas cada vez mais abandonam o caminho da cruz, a via crucis. E quando você abandona esse caminho de dor, você não está mais vivendo a cruz. E aí você abre uma outra porta. Porque se quem não entra na tua vida é Cristo, quem vai entrar é o inimigo. Quem vai entrar é Satanás. Nunca se esqueçam, o dono do muro é Satanás. Então, na vida nós não temos como ficar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do demônio. Certo? Então, quando forem apresentadas as coisas de vocês, assumam, vivam essas coisas. E aí, quando for apresentado um desafio como ler, e é um desafio, gente, pelo amor de Deus, para trazer essa conversa para vocês, eu tive que ler a nova eclesiologia do Eduardo Wolff. É um desafio. Você tem que ter muita paciência e estômago para poder ler um livro daqui. Aceitem essas coisas e vivam com um propósito para elas. Tenham um propósito para elas. Como é que a gente pode, então, para a gente encerrar a palestra, eu sei que eu devo estar avançando já demais, tá? Como é que a gente faz para quebrar esse ciclo? Né? Bom, beleza, Jefferson, a teologia da libertação entrou por conta da falta de conhecimento das pessoas, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo uma fé sentimentalista, estão apartadas da razão e estão apartadas da cruz, porque não é só o sentimentalismo. Eu não quero só sentir, eu quero sentir algo gostoso. Essa é a realidade atual. A realidade atual não é só que eu quero viver um sentimentalismo, porque se fosse um bom sentimentalismo, até que vai, mas não é isso. Eu quero só sentir e eu quero só sentir coisa boa. Se você me ofender isso aqui, naquilo que eu acredito que é bom para mim, eu já não concordo, já vou embora, já pego minhas malas e vou embora, né? E agora, o que a gente vai fazer? Ué, gente, não sei vocês, eu sou da época da fita cassete. Então, quando a fita passava da música que eu queria, eu pegava a caneta e rebobinava assim, na caneta, né? É a mesma coisa que a gente tem que fazer agora. Diferente de Hegel, que acreditava que a história caminha sempre no sentido de um progresso, onde você tem uma tese, uma antítese e uma síntese que formaram um novo homem melhor do que o antigo, nós católicos não acreditamos nisso. Pelo contrário. Quando você observa o declínio da moralidade, quando você observa o declínio da intelectualidade, quando você observa como que estão os católicos hoje, você vê que na verdade não nasceu um novo homem melhor do que o anterior. Você está vendo que o novo é muito pior do que o antigo. Então o que você precisa fazer para melhorar? Continuar avançando na mesma direção? Ou falar assim, não, pelo amor de Deus, isso aqui está errado. A gente não seguiu o GPS, Jesus deu a direção certinha. A gente resolveu fazer as coisas da nossa cabeça. O que a gente tem que fazer agora quando você passa do ponto no GPS? Voltar, meu amigo, pega o retorno, vai lá atrás, aí fala, nossa, mas doeu, viu? Porque eu perdi uns 200 quilômetros aqui. Mas, vai doer? Vai, mas agora você tem uma chance. Porque agora você pode pegar o caminho certo e seguir com o rumo. Se você continuar nesse mesmo rumo aqui, que você está, você não vai mais voltar ao rumo de Cristo. O caminho é só ladeira abaixo. É o inferno mesmo que vai esperar. Então alguém tem que falar, não, para com tudo isso, vamos voltar. Esse é o papel dos centros da Liga Cristã.
é um papel de conscientizar as pessoas de que é necessário voltar à cruz, voltar à Igreja Católica, voltar ao verdadeiro amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, assim eu encerro a palestra de hoje. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Obrigado.